Se você for um pouquinho espiritual, mas um pouquinho espiritual, você vê que plenamente que o cafetão é o diabo. Não precisa ser um homem muito espiritual, porque o homem, ele é espiritual, né? Os filhos de Adão e Eva. Mas até os homens do diabo, os filhos do diabo, cafetão, esse pessoal, eles também são espirituais, porque tanto o bem é espiritual, como o mal também é espiritual. Um vive atuando na luz e o outro atua nas trevas. Se você observar, ele é um demônio, porque, vou dizer pra eu nunca entrei num prostíbulo. Nunca. Eu tenho uma noção do que é, pelo que eu vejo nos filmes, normalmente filmes policiais, às vezes o policial às vezes é um bandido, entendeu? Aí ele pega aquele dinheiro, ele normalmente vai gastar no prostíbulo. Tem um ator que eu gosto muito dele, e aí eu estava assistindo um dos filmes, ele fez um grande, ele era um matador, ele só mata, mas é um matador assim, uma carnificina, mas ele é muito elegante, muito bonito. Às vezes eu até entro na live dele, ver qualquer coisa. E aí o que acontece? Ele cometeu os crimes todos, e aí depois, aonde ele foi? Ele tinha uma prostituta dele, né? Aí ele teve o ato sexual com ela e deixou um dinheiro, deixou uma quantia boa de dinheiro para ela, do ilícito que ele havia cometido. Então aí você conhece um pouco da prostituição e do interior dele, e tem uma ideia, né? Eu entrei uma vez, eu entrei enganada, eu não sabia o que era Google Girls, sabe? Depois o Fantástico, a Globo, explicou direitinho. Logo depois que eu tinha ido, essas coisas, eu ficava assim, a Rede Globo está retratando as minhas experiências desastrosas. Porque eu entrei aqui, foi aqui perto de casa, onde eu moro hoje. Eu não conhecia essa área sempre foi muito feia. A área aqui é a área de baixo meretriz. Então, antigamente, eu tinha pavor desse pedaço. Eu só vinha aqui quando eu tinha muita necessidade. Normalmente, nunca tinha necessidade de vir pra cá. Essa área onde hoje eu moro é o baixo meretrício, que é perto de rodoviária, normalmente tem muita prostituta. Certo? Porque rodoviária, aquela coisa toda. Então eu não vinha, mas conhecia esse pedaço aqui, o centro de Niterói não é muito grande, então mais eu me concentrava uma, duas, três ruas de Niterói só, que é Amaral Peixoto, Nossa Senhora da Conceição, José Clemente, o Rink, né? Mais 4 ou 5 ruas, Bades de Silveira, são assim, só o centrinho mesmo, porque o resto aqui era sempre foi muito ruim circular na cidade, porque é muitos locais de baixo meretriz. Aí você vai fazer o que lá? Às vezes tem algumas lojas, alguns utensílios de cortina, alguma coisa assim, de tapeçaria, mas você encontra tudo isso na José Clemente, outras ruas menos constrangedoras. Mas enfim, eu moro aqui é o Baixo Meretriz. Mas na época eu não andava aqui, eu morava na Rua de Baixo, Marquês de Paraná, no condomínio que fica no alto. Aí eu estava procurando emprego, né? A gente estava em ordem de despejo, eu cortava, eu sempre fui muito organizada, né? Minha mãe me admirava por isso. Então, na época do jornal, eu cortava os pedacinhos pequenininhos, pegava uma folha ofício branca e empregos do centro do Rio, empregos centro de Niterói, emprego São Gonçalo, não procurava muito emprego, fui umas 2 ou 3 vezes São Gonçalo, 4 no máximo. Emprego Niterói, emprego centro do Rio, porque é só pegar a barca, pronto, o Rio é seu, entendeu? Você pegou a barca. Tá tudo ali no Rio de Janeiro, concentrado, centro comercial, centro financeiro, né, do Rio, do estado do Rio, é ali muitos bancos, aquela coisa, procurando emprego, área de escritório, assim, datilógrafa, digitadora, são esses lugares mais adequados. Aí eu fazia organizadinho, né? Aí botei centro de Niterói, mas estava auxiliar de escritório, recepcionista, eles botavam isso, era para contratar prostituta.
Mas principalmente Fluminense, o jornal criminoso, é o jornal da cidade, chama Fluminense, tem mais de 40 anos esse jornal. Fica aqui no baixo, é um jornal criminoso. Aí você comprava, aí tava escrito assim, recepcionista, auxiliar de escritório, auxiliar contábil, telefone, aí você, balconista, se contrata muito prostituta como balconista de lanchonete. Aí você vê, se não sabe dos esquemas de prostituição da cidade, né? Aí eu não sabia, aí eu vi recepcionista, auxiliar de escritório, essas coisas, e cortei coisa e fui para entrevista. Aqui na Barão de Amazônia, hoje é um prostíbulo aqui da rua. Aí eu fui, me arrumei, né, com o estilo escritório, salto alto, calça preta, blusa socialzinha feminina branca, né, cabelo muito comprido, sempre tive cabelo comprido, loiro. Aí fui, né, me arrumei e fui, minha mãe não viu nada demais, fui. Cheguei, vi umas meninas enfileiradas, mas na época, 20, 22 anos, mas era comum estágio, você vê vários jovens, né, na fila, às vezes fica até na calçada, fila, depende de pessoas, né, aguardando. Aí não vi nada demais, mas fileira de umas 25, 30 meninas. E uma cadeira enfileirada, e umas cadeiras enfileiradas. Quando eu entrei, tudo bem, eu vi as cadeiras até aí, nada demais as meninas. Mas quando eu sentei, eu me dei de cara com um box blindex. Na época se falava muito em box blindex. Um box na minha frente, assim, sabe? Mas tudo bem. Aí entrou uma menina e não saía nunca. E não saía som nenhum. Ele não falava nada, parecia que ele estava imóvel, né? Não saía na som nenhum. E a menina lá dentro, eu falei assim, mas que demora é essa? E ela não saiu. Aí eu comecei a achar estranho, né? É muito engraçada essa história. Aí eu tô sentada perto de uma moça, uma menina assim, devia ter uns 23 anos, 22 anos. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ai, eu tô achando estranho esse emprego, você não tá não achando não? Aí ela não olhava pra mim não. Aí eu cheguei de novo, eu tô achando estranho esse emprego, que coisa esquisita essa entrevista, você não tá achando não estranho isso aqui? Se ela fazia assim, meu. Aí ela não me dava atenção e não respondia. E não olhava para não entregar o cafetão dela. Para não entregar o cafetão dela. Porque se ela me falasse qualquer coisa, ele matava ela. Lógico, todas elas são assim. Mas minha mãe não gostava de um tipo, porque naquele tempo da minha mãe, se você conhecia a cafetina, arrastava chinela havaiana. A chinela havaiana era uma coisa que ninguém usava. A não ser pessoas que trabalhavam em construção civil, pedreiro, se via. No mais, chinela havaiana era assim, uma coisa que ninguém arrastava chinelo, né? Ninguém gostava muito de chinelo, não, sabe? Pelo menos lá em casa ninguém gostava muito de chinelo. Você via umas pessoas muito simples usando. A havaiana, ela teve uma reviravolta mesmo, entendeu? Ela se repaginou, modernizou e tá de parabéns o marketing dela. Mas ela sobreviveu muito tempo sem ter assim, nenhum prestígio, né? Pô, você usar uma sandália era pior do que comprar 100 gramas de café. 100 gramas de café era uma vergonha, ninguém comprava. Eu lembro, eu morava no Apolo 3. Quando minha mãe estava numa situação, meu pai desempregado, situação difícil, e ela falou, ai, Cris, vai pra mim lá comprar 100 gramas de café, minha filha. Porque ela tava com vergonha, porque não se comprava. 100 gramas era o tempo de Getúlio, né? Café era de quilo. De 2, 3 quilos pra cima. Você 100 gramas de café ninguém comprava. Agora nem tem mais pacotinho de 100 gramas, tem o solúvel. Ela teve vergonha de comprar 100 gramas de café. Vergonha. Certo? Mas aí passou rápido, só foi esse dia, né? Uma pessoa maravilhosa, ela só sentiu que tava perdendo muito poder aquisitivo, mamãe, muito rápido. Ela perdeu, em 20 anos, ela perdeu muito poder aquisitivo, mas demais.
25 anos. Porque ela era dona de metade de uma cidade, né? E aí, o que que acontece? É só perdendo poder aquisitivo, né? Espaço social. Aí, então, a gente não tinha, né? Esses conhecimentos da prostituição. E aí, o que acontece? Ela não falou. Então, mamãe não gostava de um tipo. Era exatamente o tipo que puxava um chinelo, que se via muito na Lapa. Na Lapa, Praça Seca, isso do Rio de Janeiro, eram lugares de prostituição conhecidíssimos pelo meu pai. Meu pai só trabalhava de noite em teatro, televisão, voltava de madrugada para casa, ele via. Praça Seca, isso foi sempre lugar de prostituição, sabe? Lugares barra pesada mesmo, Lapa. Lapa, em casa, ninguém gostava de Lapa, porque Lapa sempre foi lugar de baixo meretrício. Na passeio, nada. Eu nunca gostei da Lapa. Só nunca gostei. Aí, o que acontece? Para passear, não. Eu tenho uma coisa em outra lá. Meu pai trabalhou no teatro na Cecília Meirelles, ali, perto do Catete, ali naquela área ali, mas Lapa, baixo meretrício. E tinha um estereótipo. Cafetina tinha um estereótipo que mamãe detestava. A cara de cafetina, o jeito de cafetina. Aí ela passou uma paraibinha arrastando chinelo. Cabelo, ela fez uma banana, acho que é cabelo lisinho, paraibinha, que estilo mesmo. Cabelo lisinho, magrinha, arrastando chinelo, ela passou na minha frente. Eu tava parada, ela se deslocou, passou na minha frente arrastando aquela chinela e bateu a porta. Mas ela bateu, meu coração pulou dentro de mim. Quando meu coração pulou, eu pulei junto. Eu dei um salto e pulei, falei, bati o pé e fui em direção a ela, porque ela veio e fui em direção a ela e falei assim, tava o Galalau, um pirulitão, que na época chamava muito magro, alto, branco também, amorenado. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, que é isso aqui? Assim mesmo, devia ter uns 19 anos, 20 anos, sempre tive essa personalidade, sempre. Falei, aqui, me diz uma coisa, o que é isso aqui? Mas já assim. Aí ela chegou assim, ela falou pra mim, isso aqui é uma casa noturna, uma coisa sujeirando boate, que eu olhei pra ela, porque eram 2 ambientes, né? O do ambiente perto da janela, que é um clarão, e um ambiente mais recuado. Aí que eu olhei assim, que eu tava de frente pra ela assim, né? Que eu olhei, eu vi umas almofadas, umas cadeiras, tudo amontoado. Acho que eles amontoaram para fazer a entrevista ali, né? Aí umas cadeiras, almofadas amarelas, coloridas. Eu falei, que ela falou casa noturna, alguma coisa, eu já entendi tudo, prostíbulo. Ah, eu falei assim, ó, então abre a porta, porque eu não trabalho à noite. Eu não trabalho à noite, abre a porta para mim. Mas assim, é assim que se fala com cafetina e prostituta, para eles não terem margem para nada. Abre a porta, porque eu não trabalho à noite. Eu não tenho amizade por eles, entendeu? Aí ela foi correndo, todo mundo ficou nervoso, né? Lá dentro, marginal é assim. Aí todo mundo, né? Aí ela foi, abriu a porta e eu desci a escada correndo. Mas só que um rapaz me viu saindo de lá. Muito bonita, arrumada, de salto alto, você imagina. Ele me viu saindo, descendo dali. Aí ele pensou que, né? Aí ele foi e me abordou na calçada pedindo meu cartão. Me dá seu cartão. Eu falei, o quê? Você tá louco? Você tá doido? Ainda olhando, ó, não parei não, andando e falando, e olhando pra trás. Falei, você tá louco? Você tá doido? E fui embora desesperada, alvoroçada. Peguei o ônibus e fui embora pra casa. Acho que eu fui embora pra casa, nem sei mais. Sabe? Foi essa situação. Ah, tá aqui. Existe até hoje esse prostíbulo. Existe até hoje. Certo? Então, esse é o resultado. O que eu dei essa introdutória, porque eu quero dizer para vocês, todas essas artistas que vocês veem aí sacudindo a bunda, as nádegas, né?
essas danças sensuais, principalmente no Brasil, que elas não cantam nada, não canta nada. Isso tudo vai para o inferno. Tudo isso vai para o inferno. Porque a mulher não é isso. A mulher de Deus, não. Mas a mulher de Deus não é aquela que vive o dia inteiro dentro da igreja. É no seu cotidiano, porque Deus nos fez para viver uma vida doméstica, cotidiana, de auxílio ao marido. E a gente entendeu bem o que significava esse auxílio. Se ele tem força física e vai arar a terra e vai trabalhar, se eu sou auxiliadora, o que eu tenho que fazer? O almoço dele. Ele não exige que eu vá para lá. Se ele vai fazer um trabalho braçal, né, de força física, ele não vai exigir que eu vá. Se eu sou auxiliadora, o que me cabe fazer? É cuidar da roupa dele, é arrumar a casa. Tem os filhos, é cuidar dos filhos bem, para quando ele chegar, tá tudo de banhozinho tomado, tudo almoçado, tudo com os deveres feitos. Sabe, a mulher assimilou muito bem o que Deus falou de auxílio. Auxiliar. Certo? Se ele trabalha num trabalho braçal forte, que ele precisa de força física, que é difícil, exposto a chuva, frio, calor, o que me cabe fazer para auxiliar ele? Porque eu fui feita para auxiliar um homem. O que me cabe fazer? Estou na casa que ele construiu, que ele comprou, que ele mobiliou, não tem um tostão. O que me cabe fazer? Auxiliar ele. É fazer um almoço, é fazer uma comida, é arrumar a casa, é cuidar dos filhos. Isso é o auxílio. Milhares de anos as mulheres assimilaram isso e todas fizeram isso, todas seguiram raciocínio lógico, não é depreciando a mulher, nada disso. Deus não fez isso, é um auxílio, nós fomos feitas para dar um auxílio ao homem. Lógico, se eu tenho uma carreira jornalística, profissional, eu vou exercer essa carreira, vou aumentar o patrimônio da família. Vou ajudar não mais com as prendas domésticas, aí já ganho um dinheiro a mais, um salário, um pagamento, um salário para ajudar na família. Vamos melhorar a casa, vamos melhorar nosso carro, entende? Isso é auxílio. Deus não nos fez para a gente ficar em cima de palco sacudindo as nádegas. Quem começou isso aí foram as prostitutas, e hoje a coisa descambou para isso. Se você observar, Isaac estava esperando a esposa dele, né, que o Abraão mandou o servo ir buscar e jurar com a mão debaixo da coxa dele, vai buscar. E foi buscar a esposa para ele, né? E trouxe a esposa. Quando ela viu ele, que ela olhou no olho dele, ele já estava naquela situação. Ela cobriu o rosto para não provocar ele. A mulher verdadeira, por isso que a gente vê isso aí, a gente fica apavorada, né? Porque diz que é mulher. E a gente tá vendo que tem o estereótipo. Mas o mental, o psique não é. Quando você vê um homem, você cobre para ele, você não levar ele pro pecado. Você não provocar nele nada. Ele teve a reação, você não teve culpa. Por você ser bonita, por você ser atraente. Não, mas você não provocou com as vestes. Ela cobriu o rosto imediatamente. Aí você vê essas mulheres muçulmanas se cobrindo, vem disso aí. Elas se cobrem para não provocar o homem. E o homem também não quer ser provocado, porque também é difícil para ele. É difícil para ele também. Certo? Então, se você dá uma oportunidade para o homem, ele já sexual,
que é o caso das prostitutas, que é o que nós não fazemos, é dar essa oportunidade para o homem. Ele vai ter que se segurar, porque eu já tenho a minha condição afetiva, que era muito voltada para Deus, entendeu? Dentro dos critérios de Deus, e eu tenho, sou profetisa, eu estou sabendo, né? Então é difícil para o homem, então ele tem que se conter, mas ele vai se conter quando ele vê a minha honestidade, e aí fica mais fácil para ele quando ele vê a minha honestidade, sem palavras, porque a mulher ganha o homem sem palavras. Não é pelo muito falar também com Deus, certo? Então, o que acontece? Aí ele vê. A minha razão ajuda ele a se conter e não ficar com a mente cheia de perversão. Nem criar perversão ele cria. Já é o caso da prostituta. O homem nem viu ela, ela vai, abaixa a blusa, levanta a saia, enfia o short nas nádegas, começa a dançar igual uma serpente sinuosa, porque normalmente elas são sinuosas, né, as prostitutas. E aí, não bastando, aí ela começa a se esfregar no homem, se esfrega no homem. Aí não é suficiente, né? Aí ela baixa as calças do homem e faz o sexo oral. Quer dizer, são etapas que o homem, ela vai impondo a masculinidade do homem, ela vai impondo até o homem ceder. Quem é o fraco na história? É ela ou o homem? É o homem. É a fraqueza do homem. Ela foi na fraqueza dele. Até ela descobrir o coração dele, descobrir a fraqueza dele. Então, a primeira aparência de mulher não foi suficiente. Então, ela vai baixar o decote e ela vai encurtar as roupas para mostrar. Aí ele vence essa não atraiu ele. Aí ela já se aproxima. Aí já trabalha aqui no ouvido, já falam coisas sexuais, trazendo o imaginário sexual. Antes de acontecer o sexo, ela dá um spoiler, ela dá uma antecipada, certo? Aí ela começa a falar de sexo. Não é suficiente. Aí ela já vai pro corpo dele. Aí ela já começa a tirar as calças dele. Aí depois ela não é o suficiente. Ela faz a masturbação com as mãos. Não funcionou. Aí ela usa a boca. Ela usa a boca. E aí ela começa a esfregar no corpo dela até ele ceder. Nessa situação aí, quem é o fraco? É o homem. O homem é o fraco. Ele não provou a masculinidade dele ali. E ele ainda mostrou para ela a fraqueza dele. Essa fraqueza vai ser levada para o cafetão, né? Que vai analisar. E essa fraqueza, se for um policial, um delegado, um juiz, essa fraqueza vai ser levada para os criminosos dele. Ele tem uma fraqueza. E não se pode descobrir a fraqueza do homem. Foi o que aconteceu com Sansão, que é a fraqueza. Sansão, o Sansão brincava, né? Se me prender com cera, eu fico fraquinho. Ah, é? Ele dormia perto dela. Quando ele acordou, ela dizia: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele desmantelava aquela... E os inimigos dentro da casa dela, tá? Quando você sai com a prostituta, o crime organizado está dentro da casa dela. Então, é um ensinamento que eu estou dando para vocês. Isso veio do alto, isso veio de Deus. Dali ela botava os criminosos dentro de casa. Hoje, talvez, muitos não estejam, mas tem um sistema de escuta, ouvindo tudo que você está falando para ela. Psicólogos, terapeutas, tudo analisando seus emocionais, seu emocional. Aí ele dizia assim: se você me amarrar com teia de aranha, eu fico fraquinho. Ah, você fica fraquinho, né? Fraquinho. Descobri sua fraqueza. Aí ele dormia, aí ela enrolava ele com teia de aranha. Sansão, os filisteus, o comando vermelho vem sobre ti. O PCC vem sobre ti, Sansão. O tráfico de drogas vem sobre ti, delegado, policial. Aí ele saía com a força ainda.
Ah, Sansão, você me enganou. Mas teve uma hora que ela apelou e ele descobriu o coração dele e mostrou a fraqueza dele. Se você cortar meu cabelo, as tranças, eu fico fraco. Pois ela botou ele para dormir entre as pernas dela, no joelho dela, entre as pernas. Ele dormiu, igual uma criança. Pois ela cortou o cabelo dele todinho e disse: Sansão, os filisteus, o comando vermelho vem sobre ti. Que ele saiu achando que tinha força, foi pego. Imediatamente eles foram lá, pegaram uma faca quente, esquentaram no fogo e arrancaram os olhos dele. Amarraram ele e botaram ele para trabalhar no lugar de um burro para ficar rodando o dia todo. Alguém vai levar fogo ao peito e não vai se queimar? Lógico que vai, né? Você acha que você vai dormir, ter sexo com uma prostituta e não vai se queimar? Ela está no inferno. Você acha que você vai levar uma prostituta para junto de você, da sua casa, da sua família, e não vai se queimar? Vai se queimar sim. Lógico que vai.